Crédito de ICMS na nota fiscal do Simples Nacional. Quando é permitido o destaque do crédito de ICMS pela empresa do Simples e quando a empresa fora do Simples Nacional pode se apropriar desse crédito de ICMS. É o que vamos aprender nessa aula de hoje. Então vamos lá na nossa apresentação. Crédito de ICMS das empresas repassadas pelas empresas do Simples Nacional. Tá? As empresas do Simples Nacional elas podem repassar sim o crédito de ICMS, tá? Destacado na sua nota fiscal de acordo com o que foi pago dentro do Simples Nacional. Tá? Esses créditos têm uma fórmula de se calcular, tá? E nem toda empresa pode se destacar esse crédito de ICMS, nem toda empresa pode aproveitar esse crédito. Vai depender da situação que está na legislação. Então vamos ver ponto a ponto quem pode destacar, quem pode se aproveitar, como emitir a nota fiscal, tá? Como botar na observação da nota fiscal, tudo certinho para você não ter erro, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é se a empresa, onde está a base legal que a empresa pode repassar esse crédito. Tá? A base legal do repasse do crédito para a empresa do Simples Nacional está lá no artigo 158 da resolução 140 e no artigo 23, tá? Da lei complementar 123. A empresa optante pelo Simples Nacional poderão repassar crédito de ICMS, tendo como limite o valor do ICMS efetivamente pago pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional, no anexo de comércio e no anexo de indústria. Tá? Então, não é prestador de serviço, que estão no anexo 3, 4 e 5, não pode destacar ICMS. Tá? Isso é basicamente óbvio, porque quem paga ICMS é a empresa anexo 1 e anexo 2. Tá? Inaplicabilidade dessa transferência de crédito. Tá? Com base no artigo 161 da Resolução 140 de 2018, a empresa optante pelo Simples Nacional não pode repassar o crédito ICMS quando recolher ICMS em valor fixo, tá? Caso em que a venda / revenda de mercadoria não possui crédito devido na forma do Simples Nacional, se ela tiver uma isenção, se tiver uma imunidade, se não pagar o ICMS dentro do Simples, naquela operação, naquela nota fiscal, naquela mercadoria, não pode destacar ICMS, tá? Em situações em que o Estado e o Distrito Federal dão isenção aí, a Receita Bruta e tudo mais, tá? Quando o Estado dá especificamente para aquela mercadoria. O exemplo, tá? Vamos falar aqui de imunidade. Quando o Simples Nacional ele vende uma mercadoria imune, por exemplo, livros, lá no Simples Nacional ele não vai recolher o ICMS. Quando o Estado dá para a empresa do Simples uma redução de base de cálculo, uma isenção sobre mercadoria, ele não recolhe dentro do Simples Nacional, então não pode destacar o ICMS dentro da nota fiscal, tendo visto que não vai pagar lá dentro do Simples Nacional o ICMS, tá? Se for empresa do Simples Nacional optante pelo regime de caixa, então se você está no Simples Nacional, empresa de comércio, está no regime de caixa, também não pode destacar o ICMS, tá? É vedado, isso aqui é muito importante, tá? Se você não sabe o que é regime de caixa ou regime de competência, tem vídeo já lá na nossa plataforma, lá no YouTube, para poder você acessar, tá? Nos casos de prestação de serviços de transporte intermunicipal, interestadual ou de comunicação. Se a empresa do Simples Nacional está prestando serviço de transporte intermunicipal ou interestadual ou de comunicações, também não tem que destacar o ICMS. Tá? Falamos agora sobre a impossibilidade da empresa do Simples Nacional de destacar o ICMS na sua nota fiscal. Tá? Agora vamos falar sobre as empresas que estão fora do Simples Nacional, que adquirem a mercadoria, tá? o cliente, impossibilidade dele de se creditar desse ICMS. Tá? Existe a impossibilidade do empresa do Simples de destacar, existe a impossibilidade do cliente fora do Simples de se creditar desse ICMS. Então vamos ver essas opções agora. Tá? Quando as empresas que estão fora do Simples Nacional não podem se creditar do ICMS destacado pela empresa do Simples. Tá? Quando a alíquota estabelecida não for formada na nota fiscal, ou seja, quando a empresa do Simples Nacional não destacar na nota fiscal a alíquota e o imposto a ser recuperado, tá? A ser creditado. Vamos ver lá mais para frente aonde é que vai acontecer esse destaque da nota fiscal. Tá? Não é nas informações normais do contribuinte fora do Simples. Tá? Mercadoria adquirida que não se destine à comercialização ou industrialização. Como o ICMS ele é um imposto não cumulativo,
ele pode pegar crédito da cadeia anterior. Se você não vai dar uma saída para comercialização, não vai utilizar essa mercadoria para industrialização, você não pode pegar crédito do ICMS nessa operação. Então, qual será a alíquota destacada pela empresa do Simples Nacional? Lá na frente, no início dessa aula, eu falei para você que existe uma legislação específica para você calcular o crédito das empresas do Simples Nacional, tá? Que será o valor que a empresa pagou dentro da sua guia do Simples Nacional. Então, vamos ver qual é a alíquota que vai ser aplicada. Temos exemplos lá no finalzinho da nossa aula, tem um exemplo para vocês verem, tá? Fazendo a prática com vocês, para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Então, vamos lá. Qual é a alíquota a ser aplicada? Vamos lá. A alíquota do ICMS repassada pelo optante pelo Simples Nacional, de acordo com o artigo 60 da Resolução 340, será correspondente ao percentual efetivamente calculado, fixado pela Receita Bruta da Mercadoria, sujeita, no mês anterior, à aplicação da alíquota nominal. Tá, vamos lá. Quando você faz o cálculo do Simples Nacional, você tem a faixa de tributação, de acordo com a Receita Bruta anual, tá, acumulada dos últimos 12 meses. E aí você enquadra na faixa de tributação. E aí tem uma alíquota nominal, tá, a ser utilizada. E você também consegue chegar na alíquota efetiva a ser aplicado sobre o faturamento. Tá? E aí você terá o Simples Nacional a ser pago. Dentro desse Simples Nacional, dentro dessa alíquota efetiva, tem um percentualzinho que é do ICMS. E é isso que deve ser destacado na nota fiscal. Tá? Eu vou ensinar para vocês, lá mais para frente, como se faz esse cálculo para achar essa alíquota efetiva da parte do ICMS, tá? Correspondente ao ICMS. A fórmula que vamos utilizar, tá, para achar a alíquota efetiva do percentual do ICMS é a mesma, tá, você achar a alíquota efetiva do Simples Nacional multiplicado pelo percentual de distribuição do ICMS, que está lá no anexo que a empresa está sendo tributada, anexo 1, anexo 2. Tá? Se você olhar aqui, é a forma que a gente utiliza lá para achar a alíquota efetiva do mês, tá, que vai ser aplicada sobre o faturamento. Né? Tem Receita Bruta acumulada dos últimos 12 meses, alíquota nominal, menos a parcela deduzida, dividida pela Receita Bruta acumulada dos últimos 12 meses. Até aqui, a gente já conhece essa fórmula, que é a fórmula de alíquota efetiva do Simples Nacional. E aqui a gente vai multiplicar esse valor pelo percentual de distribuição do ICMS. Então, essa é a fórmula para a gente achar a alíquota efetiva do ICMS, que vai ser destacado na nota fiscal do Simples Nacional. Tá? E quando a empresa está no início de atividade, vamos utilizar a mesma fórmula? Tá? Quando a empresa está no início de atividade e a gente quer saber qual a alíquota aplicada para se achar o Simples Nacional, né, do mês, a gente faz a média aritmética. Então é a mesma coisa. Vamos fazer a média aritmética dos últimos 12 meses, tá? Se tiver menos de 12 meses, para achar lá o valor do Simples Nacional, tá? Para achar a faixa de tributação daquela empresa. E aí, com a faixa de tributação, a gente sabe também qual é a alíquota a ser aplicada por ICMS. Tá? Vamos lá. Início de atividade. Como o correspondente ao optante Simples Nacional estiver no início de atividade e que possua a receita bruta total acumulada dos últimos, não possua, né, acumulada dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, utilizaremos aí uma média aritmética. Tá? Mas tem uma observação aqui muito importante. Tá? Quando a empresa inicia, nos 2 primeiros meses de atividade dela, vai ser utilizado 2 alíquotas fixas. Tá? Felipe, então vamos lá. Se a empresa iniciou atividade, a média aritmética vai ser feita a partir do 3º mês de atividade. Tá? Vai pegar 3 meses de faturamento, os últimos 3 meses, dividir por 3 e multiplicar por 12, para você achar aí a receita bruta dos últimos 12 meses. Tá? E aí você consegue achar lá a faixa de tributação. E no primeiro mês e no segundo mês é uma alíquota própria, tá? Descrita na legislação. Então, o percentual de crédito ICMS, né, pode ocorrer nos 2 primeiros meses de início de atividade, MFP, optante pelo Simples Nacional, ocorrerá de acordo com o artigo 60. O artigo 60 lá da Resolução 140 diz o seguinte, que para as empresas que revendem mercadoria, o percentual de ICMS será 1,36%. Para a empresa de indústria, tá? O percentual será de 1,44% de crédito ICMS, que será destacado na nota fiscal das empresas do Simples Nacional. Então, recapitulando essa informação, tá? Quando a gente tem mais, no início da atividade, a partir do 3º mês da atividade da empresa, fazer média aritmética para achar o BRT12, tá? Para que primeiro e segundo mês, aquelas alíquotas fixas ali de 1,36% para a empresa de comércio e de 1,44% para a empresa de indústria, tá? Redução
ou isenção de ICMS nas empresas do Simples Nacional. Alguns estados, tá, por uma lei específica, dá às empresas do Simples Nacional, em determinadas operações, uma redução do ICMS. Tá? Em algumas operações, por motivo da Constituição Federal, existe uma imunidade com relação ao ICMS. E como será o tratamento dado no caso do crédito do ICMS a ser repassado? Tá? Na Resolução 140, diz o seguinte, que a redução será dada de forma proporcional à redução ou à isenção que foi dada. Por exemplo, você vende livros ou papel para confecção de revista, tem imunidade do ICMS. Tá? Então, se tem imunidade do ICMS, não tem que se falar em destaque de ICMS para crédito. Tá? No Rio de Janeiro, um exemplo, tem uma redução de ICMS para todas as empresas do estado do Rio de Janeiro. Tá? Essa redução também será proporcional para cálculo do crédito a ser destacado na nota fiscal. Tá? Achou a alíquota efetiva do ICMS, utilizando a redução do ICMS da base de cálculo, será essa alíquota a ser aplicada na operação de crédito de ICMS. Tá? Emissão da nota fiscal. Como é emitida a nota fiscal? Tá? Já estão terminando a nossa aula, estão chegando aqui no finalzinho para poder mostrar para vocês um exemplo de como a gente faz esse destaque do ICMS. Tá? Mas antes disso, tem que falar para vocês como é a emissão da nota fiscal. Aonde vai essas informações, qual o CSN deve ser informado. Tá? Vamos lá. A legislação diz o seguinte, a Resolução 140, que as informações referentes ao crédito repassado para as empresas do Simples Nacional no documento devem ir informações complementares. E aí tem um textozinho específico para isso, tá? Que vai nas informações complementares. É o seguinte, permite-se ao provimento de crédito de ICMS no valor de correspondente à alíquota de, nos termos do artigo 123 da Lei Complementar 123, tá? De 2016. Essa informação deve ir no corpo da nota fiscal, nas informações complementares. Tá? O crédito de ICMS dado pela empresa do Simples Nacional não vai lá no campo específico para o ICMS, base de cálculo ICMS. Ele vai em informações complementares. E qual é o CSONS que a gente vai utilizar? É o CSOSN 101, tá? Que dá permissão de crédito de ICMS. Então vamos para o nosso exemplo. Como calcular o ICMS a ser destacado na nota fiscal do Simples Nacional. Tá? Vamos lá. Então vamos aqui no nosso exemplo. Tá? Temos aqui o faturamento acumulado nos últimos 12 meses, 3 milhões. E se você não sabe esse faturamento acumulado nos últimos 12 meses, não tem, a empresa está ainda no quarto mês de atividade, tem que fazer a média aritmética para achar o RBT12. Tá? Está na quinta faixa de tributação, eletronominal da tabela do Simples, parcela deduzida da tabela do Simples Nacional. Tá? Fazemos aqui os cálculos, aplicando a alíquota efetiva do Simples Nacional, tá? A fórmula, RBT12 vezes a alíquota da tabela, menos a parcela dedutível da tabela, dividido por RBT12. Então a gente vai achar aqui uma alíquota efetiva que será aplicada sobre o faturamento daquele mês de 11,85%. Felipe, então como é que eu vou saber aqui a alíquota do ICMS? A alíquota do ICMS, você vai pegar a alíquota efetiva, que nós calculamos, multiplicada pelo percentual da tabela do Simples Nacional, você vai achar a alíquota efetiva do ICMS, tá? A ser destacado na nota fiscal. Felipe, como é que eu vejo lá as alíquotas das faixas de tributação? Tá? Vou mostrar aqui na tela para vocês. Aqui na tela está o anexo de indústria, tem o anexo 2, tá? Do Simples Nacional. Tem aqui as faixas de tributação. Tá? 3 milhões está aqui na quinta faixa de tributação, com a alíquota de 14,70. Foi o que utilizamos lá, com percentual a deduzir de 85.500. Tá? Utilizamos a fórmula do Simples Nacional, achamos a alíquota efetiva de recolhimento, tá? De 11,85. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, lembrando, 11,85. E como é que a gente achou a alíquota efetiva do ICMS? Vamos aqui na tabela de novo, tá? A segunda tabelinha aqui do anexo 2, quinta faixa de tributação, tá? Tem aqui os percentuais de distribuição de cada imposto e o percentual de distribuição do ICMS de 32%. Então, a gente vai aplicar sobre aqueles 11,85, tá? O valor de 32%. Então, vou achar a alíquota efetiva do ICMS. Se a nota fiscal desse mês for de R$1.000, vai lançar R$1.000 vezes 3,79 é o valor do ICMS a ser destacado, vai informações complementares e recolher, dar crédito do ICMS na nota fiscal. Tá? Eu espero que vocês tenham aprendido como é que se destaca o ICMS na nota fiscal da crédito,
quando tem um impedimento, quando a empresa do Simples Nacional pode destacar e quando a empresa fora do Simples Nacional pode se aproveitar desse crédito. Gostou desse vídeo? Segue aí o canal para receber mais informações tributárias.